E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu nos oferece. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Mais uma vez o Senhor vem ao nosso encontro com essa belíssima palavra nesse dia de hoje. Que essa palavra ela tem o poder de nos curar. É isso que a palavra fala hoje. Mas nós temos que estar com o nosso coração aberto ao entendimento da palavra. Essa palavra começa assim lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, de 10 a 17, fala assim. Os discípulos aproximaram-se dele então para dizer-lhes: Por que lhes falas em parábolas? E ele respondeu: Porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. O que lhes tem lhes se dará, e terá em abundância, mas os que não têm será tirado até mesmo o que têm. Eis porque lhes falo em parábola, para que vendo não vejam, e ouvindo não ouçam, nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías. Ouves o que os vossos ouvidos, ouvireis com os vossos ouvidos e não entendereis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se endureceu, taparam os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Para que os olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os sare. Mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, que veem, e ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro, em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não veem, ouvir o que ouves e não ouviram. Palavra da salvação, glórias a vós, Senhor. Meus irmãos, olha quanta riqueza nessa palavra nesse dia de hoje. É a sequência da palavra de ontem, do semeador. E aqui um dos discípulos fala, mas por quê? O discípulo aproximou-se dele e perguntou, por que, Senhor, o Senhor fala em parábolas? Porque a vós é dada a conhecer os mistérios do reino dos céus. Olha que maravilha. Mas para eles não. E tudo isso é para que se cumpra o que foi dito pelo profeta Isaías. A palavra do Senhor se cumprindo o que o profeta já tinha se falado há muito tempo atrás. Assim, para que se cumpra o que eles vão ouvir e não vão ouvir, não vão entender o que estão ouvindo. Com os vossos ouvidos não entendereis. Eles vão olhar com os vossos olhos, mas não vão compreender, não vão ver. Porque o seu coração se endureceu. Para que a palavra se cumpra no coração dele e eu o sare. Irmão, a palavra do Senhor fala para nós, para mim e para você hoje, que se a gente ouvir com os nossos ouvidos, deixar a palavra cair no nosso coração, ele vai nos curar, ele vai nos sarar. Mas aqui está o grande segredo, porque nem todas as pessoas conseguem entender a palavra, parar para abrir o coração para entender, porque o coração está endurecido. Pessoas não querem se converter, pessoas não querem ouvir a palavra, não querem dar abertura para a palavra de Deus. Isso se cumpre o que o profeta já falou há muito tempo antes de Cristo. Aquele povo do coração endurecido não quer se converter. Eles veem, mas não veem. Eles escutam, mas não têm entendimento, porque o seu coração está endurecido. Estão ouvindo de má coração a palavra de Deus. Irmãos, se nós abrirmos o nosso coração, se nós pararmos e pedirmos entendimento para o Senhor, pedir um coração mole, um coração manso, Senhor, eu quero ouvir a sua palavra, tira toda a dureza do meu coração. Irmão, nós vamos nos converter e assim o Senhor vai nos sarar das nossas maléfias, das nossas maledicências. O Senhor vai nos curar, o Senhor nos quer totalmente são, curados, mas para isso a palavra tem que cair no meu e no seu coração. Olha como essa palavra vem falar, porque se cumpre. Bem-aventurados, ou seja, felizes vocês que vossos olhos ouvem
e ditosos os vossos ouvidos, porque muitos profetas daquela época, no Antigo Testamento, queriam ouvir e queriam ver que é de estar face a face com Ele, comigo, com Jesus Cristo, e não tiveram essa oportunidade. Irmão, hoje nós temos a oportunidade de ouvir, hoje nós conseguimos ver o que o Senhor fala para mim e para você. Abre o vosso coração. Escuta com o coração manso e dê abertura e converta o vosso coração e eu vos curarei. A palavra do Senhor, o próprio Senhor fala que lá no profeta Isaías, eles não querem se converter para que eu os sare. Eu vou ler de novo esse versículo 15, que é maravilhoso, porque fala assim: porque o coração deste povo se endureceu e taparam os seus ouvidos, e fecharam os vossos olhos para que os seus olhos não vejam, e os seus corações não ouçam, e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que se convertam e eu os sare. Mais do que provado que a palavra de Deus tem o poder de nos curar, mas para isso temos que abrir o nosso coração. Meu irmão, a palavra de Deus hoje está falando diretamente com você. Como que você tem parado para ouvir a palavra de Deus? Como que você tem se posicionado para ouvir o que o Senhor tem falado com você? Será que você tem ouvido de qualquer maneira, de qualquer jeito? Será que você tem parado simplesmente lendo e ouvindo, mas muitas coisas tirando a sua atenção, porque é o que está acontecendo? Ditosos os vossos corações, os vossos ouvidos, os vossos olhos que ouvem com seu coração aberto. Temos que abrir o nosso coração e pedir para o Senhor, pedir para esse Espírito Santo que está comigo e está com você agora: Senhor, dai-me a graça do entendimento. Tira todo tipo de sujeira, toda dureza do meu coração. Prepare este terreno, Senhor. Me ajuda eu preparar esse terreno para que a sua palavra caia em terra boa hoje e eu começo, Senhor, um processo de conversão. Meu irmão, minha irmã, que a graça de Deus mais uma vez esteja com você, na sua vida, e que o Espírito Santo te ajude a ouvir a palavra com o coração mais manso. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Espalhe essa mensagem nesse dia de hoje. Muitas pessoas precisam ouvir essa oração, esse dia de hoje, essa reflexão, e se converter pela palavra do Senhor. Que Deus abençoe e até a próxima.